Estamos ao vivo, 20h30, domingão, dia 7/10/2018. Estamos aí para mais uma live. Assunto de hoje vamos falar sobre a Expedição Bolívia. Aguardar uns minutinhos aí para o pessoal ir entrando. Não sei nem como é que vai ser o público hoje, né? O pessoal tudo aí vibrado aí nas eleições, nas questões políticas aí, estão rolando no Brasil todo. Vamos estar esperando aí o pessoal ir acessando aí a live para a gente poder começar o bate-papo. Hoje aí vamos falar sobre a Expedição Bolívia, tratar alguns assuntos aí ligados a esse país polêmico aí, para poder fazer uma viagem de moto, mas que eu gostei muito e eu recomendo que todos conheçam, tal. Por isso eu quero compartilhar um pouquinho aí das minhas experiências lá na Bolívia e tirar algumas dúvidas aí com relação a questões, né, que disse-me-disse sobre a Bolívia, polícia, abastecimento, falar um pouquinho também das questões turísticas lá do local. Então vamos aguardar aí o pessoal ir acessando e entrando para a gente começar o bate-papo e não precisar de ficar retornando ao mesmo assunto depois. A live estava marcada aí para as 20h30. Boa noite aí, Ralph. Pessoal que está entrando, confirma para mim como que tá a questão do volume do áudio e a conexão. Boa noite, Silas. Confirma para mim aí se está dando para ouvir bem, se a conexão tá travando também. Eu tô meio gripado, cara, esse tempo maluco aqui no Espírito Santo. A garganta tá meio ruim, mas tá dando pra falar de boa. Então vamos só aguardar o pessoal ir entrando aí pra gente poder começar a nossa live. Beleza? E aí, Ralph, como é que ficou a situação lá da viagem para Ushuaia? Quiser ir falando aí também, enquanto o pessoal tá entrando, 100%. Pois é, ô Silas, aqui no Espírito Santo, esse final de semana o tempo fechou, cara. E aí, todo mundo tá pegando uma virose aí, uma gripe, tá com a garganta ruim. Aí tá um negócio meio generalizado por aqui. Acabou até me dando um baque aí também. Mo aí, ó, participando da live também. Boa noite, Mo e Mila. Vamos estar falando aí sobre Bolívia, Expedição Bolívia hoje, viagem de moto para Bolívia, quebrando alguns tabus. Pô, show, Ralph, eu vou estar acompanhando aí, precisar de alguma coisa. Tô aqui tomando uma água aqui com a minha canequinha que eu ganhei no Passeio da Lua. É um pessoal aqui daqui do estado que eu sempre organizo, é um passeio noturno, na lua cheia. Então é sempre legal. Aí eu ganhei uma canequinha lá na vez que eu fui. Sorte de iniciante. Pô, beleza, hein, Ralph? Eu vou acompanhando você, cara, sua viagem aí. Tem um amigo meu que passou por Ushuaia e hoje ele subiu o Chile pela Pan-Americana e tá indo para Cusco agora, para Machu Picchu. Aí ele não quis passar pela Bolívia, então ele subiu pelo Pacífico e cruzou hoje a fronteira lá com o Peru. Ele tá em Tacna. Amanhã ele chega em Puno e vai fazer a navegação no Lago Titicaca lá para visitar a ilha de Los Uros. Meu também ganhou a caneca no primeiro. Rapaz, sorte de iniciante, cara. Já falei com o Moa, falou que a Mila ganhou a caneca também, a canequinha aqui, ó, do Passeio da Lua. Sorte de iniciante. No primeiro passeio que eu fui, eu já dei a sorte de ganhar um. Silas, você tá querendo ir pra onde? Você assistiu os vídeos lá? Pretende passar pela Bolívia também? O Alessandro, boa noite. Tamo aí, ó, mais um dia, mais um bate-papo. Pra quem tem acompanhado os vídeos, mensalmente a gente faz um vídeo, né, uma live aqui no Instagram, tratando de algum assunto de viagem, de mototurismo. Essa live sobre a Expedição Bolívia, ela deveria ter rolado no mês passado, mas acabamos postergando e ela tá rolando agora em outubro. E até no final de outubro nós vamos fazer mais uma live
O tema da próxima live eu vou deixar na enquete amanhã para vocês fazerem a votação. E aí o tema vencedor vai ser o assunto da nossa próxima live, que vai rolar ainda nesse mês. Valeu, Alexandre. Boa noite aí. Obrigado aí pelos parabéns. Como eu não fiz a live no mês passado sobre a Expedição Bolívia, eu fiquei de fazer uma live surpresa que vai rolar ainda. Provavelmente vai rolar essa semana agora, então fique atento aí, o pessoal. Eu já vou até adiantar o assunto. A live surpresa ela vai ser sobre GPS, navegação, GPS navegação. Eu vou estar falando sobre o GPS que eu uso, que é o GPS Tracker da Multilaser. Boa noite, William. E vou estar falando sobre o programa de navegação que eu uso no meu GPS, que é o iGo. Então eu vou estar tirando algumas dúvidas sobre questão de GPS. Então quem tem interesse, fica atento essa semana. A gente vai estar fazendo uma live num dia surpresa, mas já adiantando o assunto para vocês que estão participando aqui, o assunto da live vai ser GPS navegação. E amanhã vamos estar colocando uma enquete para fazer a votação da próxima live que vai rolar no final desse mês de outubro também. Essa live ela vai ficar salva, a live de hoje ela vai ficar salva aqui no Instagram durante 24 horas e depois eu vou repassar ela para o meu canal no YouTube. Para quem não segue o canal no YouTube, é Alma Nômade Mototurismo. Então quem quiser seguir o canal lá no YouTube, também tem outros vídeos das outras lives e alguns outros vídeos também que eu fui postando e editando e colocando lá. Também tem uma página no Facebook, Alma Nômade Mototurismo, também eu posto as notícias por lá, quem quiser seguir lá também, eu recomendo, sempre estou postando algumas fotos das viagens, algumas dicas, então é bem interessante também para poder ficar por dentro aí. Pessoal comentando aí sobre a questão do GPS e tal, então eu escolhi esse assunto do GPS para falar nessa semana, porque muita gente me pergunta qual o GPS que eu uso tal para poder viajar. E eu já fiz uma viagem sem GPS para fora do país. Eu fiz uma viagem para fora do país usando o GPS de aplicativos de celular. E eu fiz uma viagem para fora do país usando o GPS mesmo para moto. Então assim, foram 3 experiências diferentes que eu tive. E eu quero compartilhar isso com vocês e estar falando também um pouquinho sobre questão do GPS que eu uso, navegação. Eu não ganho nada em troca, mas eu acho que é uma dica bem legal para poder estar repassando para a galera. Bom, acho que já dá para a gente começar o bate-papo aí. Vamos fazer o bate-papo hoje sobre Expedição Bolívia, né? Quebrar alguns tabus aí e tal. Eu passei pela Bolívia no ano passado, durante a minha viagem, Expedição Deserto. Essa viagem, Expedição Deserto, eu saí aqui do Espírito Santo, atravessei para o Paraguai, por Foz do Iguaçu. Do Paraguai eu desci para a Argentina, fui para o Chile. Do Chile eu cruzei para a Bolívia por Olaque, né? Eu saí do Atacama, fui até Calama, que é uma cidade que fica a 100 km do São Pedro do Atacama, e subi por um deserto até a fronteira em Olaque. E de lá de Olaque eu segui até o Salar do Uyuni, até a cidade de Uyuni, que foi o primeiro local ali turístico que eu visitei na Bolívia. Falando de trecho, né, de roteiro, esse roteiro ele foi bem interessante porque eu consegui cruzar a grande parte da Bolívia, digamos assim, do sul até a parte do norte, porque eu saí do Chile, fui para Uyuni, né, saí do Atacama, fui para Uyuni. De Uyuni eu fui para La Paz, né, capital da Bolívia. Ali em La Paz eu fiz a Estrada da Morte e de lá eu segui para Copacabana, que é uma cidade que faz a fronteira com o Peru. E nessa cidade eu fiz a travessia, né, a navegação por balsa, fiz a travessia para o lado peruano, fiz a travessia no lago Titicaca e atravessei para o lado peruano e segui até Puno. De Puno eu fui para Cusco e Cusco eu voltei para o Brasil pelo Acre. Mas o que eu quero dizer com relação a tudo isso daí? Eu pude rodar um grande trecho dentro da Bolívia e eu sempre, quando eu estava planejando a viagem, eu ouvi muitos tabus, né?
o povo falando muito, pô, não vai na Bolívia, corta caminho pelo Pacífico, né, do Chile direto pro Peru, ou passa por fora, né, sai daqui do Espírito Santo, vai pro Acre, depois desce pelo Pacífico, mas ninguém me recomendando visitar a Bolívia. Porque existe muita conversa na internet, que eu até acompanho nos fóruns, falando que a Bolívia, a polícia é muito corrupta, que não vendem gasolina para estrangeiro. Só que dessas conversas todas, o que eu pude perceber quando eu estava planejando, é que muitas pessoas falam sem ter ido até a Bolívia. Muito disse e me disse. Tipo, o cara fala uma coisa que ele nunca presenciou, nunca viu. Ele só ouviu falar. É aquilo que a gente fala, é tipo os viajantes de fórum, né, que a gente diz aí. O cara, ele comenta, fala da viagem de todo mundo, mete o pau num lugar, mete o pau no país, mas ele nunca foi lá para ver como que é. Ele só ouviu falar, ele leu em tal lugar, e aí assim vai sempre repassando, e acaba se tornando uma informação frustrada. A minha experiência que eu tive dentro da Bolívia, ela foi muito boa. Eu não tive problema nenhum com relação ao abastecimento dentro da Bolívia, não tive problema nenhum com a polícia dentro da Bolívia. As estradas da Bolívia são muito boas, o asfalto muito bom, a paisagem muito boa. Eu pude pegar uma diferença muito grande de paisagem, né? Porque eu entrei no sul da Bolívia ali, na fronteira com o Chile, perto do deserto do Atacama. Então eu peguei aquela parte mais deserta, mais árida, né? Conheci o Salar do Uyuni. E depois, indo para La Paz e atravessando para o Peru, eu pude pegar uma paisagem mais verde, uma paisagem mais viva e bonita da Bolívia. Então eu saí com uma impressão muito boa da Bolívia. E eu acho interessante repassar isso, porque eu recomendo que as pessoas vão conhecer a Bolívia. Falando de questões desses tabus, vamos falar primeiro sobre a questão do abastecimento, né? A Bolívia, ela tem um problema com o abastecimento. Sim, não é exatamente um problema, mas ocorre uma situação específica na Bolívia com relação ao abastecimento, que é o quê? A gasolina na Bolívia, ano passado, ela estava custando 3,5 bolivianos. Isso para uma pessoa da Bolívia, para um nacional, um boliviano. Para o estrangeiro, a gasolina na Bolívia ela é vendida mais cara. Ela é vendida por 7 a 8 bolivianos. Aí a gente já começa a pensar, eles cobram então a gasolina mais cara pra gente, né? A gente está viajando com placa de fora tal, eles vendem mais caro pra gente, eles estão montando em cima da gente. Não é isso. Para quem é da Bolívia, compra gasolina bem barato. Os bolivianos eles conseguem comprar 3,5 bolivianos. Nós que somos estrangeiros, compramos a 7 a 8 bolivianos. Isso dá mais ou menos uns 4,50 o litro da gasolina. Por que para eles é mais barato do que pra gente? A gasolina antes ela era vendida no mesmo preço, tanto para boliviano quanto para estrangeiro. Porém, os brasileiros que moram nos estados que fazem fronteira com a Bolívia começaram a ir comprar gasolina na Bolívia, enchiam galões de 200 litros, colocavam no carro e atravessavam a fronteira para o Brasil para vender essa gasolina mais caro aqui no Brasil. Então começou um transporte e um comércio ilegal de gasolina. Isso acabou resultando em diversos acidentes fatais, né? Porque o pessoal batia com o carro na estrada, o carro com 400 litros de combustível clandestino, né? Sendo carregado de forma clandestina. Então morria na certa. E o governo brasileiro e o governo boliviano, percebendo essa situação, né? O governo boliviano ele fez uma lei que para os postos de gasolina, onde a gasolina para os estrangeiros ela deve ser vendida por um valor de tantos por cento mais caro, que aí é o que resulta nesse valor mais caro que a gente paga lá na Bolívia. Outra situação com relação a combustível que tem lá é que, por exemplo, alguns postos, lá não é tão comum a alimentação de combustível no posto de gasolina igual no Brasil. Então a gente chega em algumas cidades que pode correr o risco de não ter gasolina. Isso acontece na Patagônia também, acontece em outros locais aqui da América do Sul. Aí o que eles fazem? Eles dão preferência para vender o combustível para o boliviano, para as pessoas da Bolívia. Então pode acontecer de você chegar num posto de gasolina lá e eles não querer te vender a gasolina
né, e recomendar que você compre em outro lugar, em outro posto. Então eu recomendo que quem vai viajar por lá ande com galões sobressalentes. Eu enfrentei essa situação de comprar gasolina em outro posto em apenas um local, que foi na saída de La Paz. Quando eu estava saindo de La Paz, seguindo para Copacabana, na região de El Alto, que é na subida ali, chegando em La Paz, eu fui abastecer o tanque da minha moto, completar o tanque da moto, e eles não quiseram me vender no posto. Aí eu adiantei e fui até o outro posto, não quiseram me vender também. Falaram, não, a gente tá sem gasolina, tal, tal. Aí eu usei minha gasolina sobressalente para completar o tanque da moto e consegui atravessar para o Peru. Aí no Peru eu abasteci e tal. Mas foi só em um lugar. Essa questão do valor do combustível também é bem interessante lá, que acontece, que é o seguinte. Como eu falei, a gasolina para os bolivianos ela é vendida por 3,5 bolivianos. Para os estrangeiros é vendido a 7,5, 8 bolivianos. Ocorre que muitas pessoas lá vendem gasolina nas suas casas. Eu vi muito borracharia vendendo gasolina lá, de forma clandestina, mas estava vendendo a gasolina lá. E essa gasolina de forma clandestina, que você compra, ela é mais barata, ela estava saindo por 5,5 bolivianos. Então eu optei em alguns lugares em abastecer na forma clandestina, para poder economizar com gasolina. Porque no posto estava 8 bolivianos, no clandestino estava 5, eu abastecia no clandestino. Né? Pelo menos eu completava os galões da moto no clandestino ali. Então já é uma forma de economizar no combustível também. E se você não conseguir comprar gasolina no posto, no clandestino você com certeza vai conseguir comprar. Tá dando para entender aí, pessoal, a dinâmica, tal, essa questão do combustível lá na Bolívia? Dá um joinha aí pra me falar se tá de boa, tal, se eu tô falando muito rápido também. É porque às vezes eu vou embolando um assunto no outro aí e tal. Então eu acho que basicamente isso com relação a esse tabu do combustível que a gente vê lá na Bolívia. Muita gente no fórum, na internet, falando que não abastecem, que não cobram, que cobram muito caro, e as pessoas nunca foram lá. As pessoas falam que elas ouviram falar, e eu acho isso muito errado, né? Porque às vezes a gente busca informação através de uma leitura e acaba lendo aquilo ali e ficando com receio de ir na Bolívia e ficar sem gasolina lá. Então eu achei muito interessante quando eu pude presenciar isso lá, repassar para as pessoas, porque não é exatamente aquilo que eles escrevem na internet lá. Eles aceitam o cartão de crédito, o Ralph perguntou ali sobre a questão do cartão de crédito. Aceita cartão de crédito normal, lembra que tem que ser o cartão de crédito internacional. E quando a gente vai fazer uma viagem internacional, é importante que a gente saiba que a gente tem que ligar para a operadora de cartão e solicitar o desbloqueio do cartão. Então, mesmo a gente tendo um cartão internacional, ele é bloqueado lá fora do país. Então, quando nós vamos fazer uma viagem internacional, nós temos que ligar para a operadora, solicitar o desbloqueio naquele período que vamos ficar fora, para assim poder usar o cartão lá fora. Isso é uma curiosidade, eu não sabia a primeira vez, eu fiquei na podre por causa disso. Eu cheguei lá na Argentina em 2016, fui abastecer a minha moto, aí eu tava com pouco, eu não tinha mais peso argentino. Aí eu, passa no cartão, aí o cartão internacional não tava passando. Aí que eu saquei da questão do desbloqueio, aí eu tive que pagar em dólar lá, tal, até acabei perdendo com o câmbio. Mas aí deu para resolver. Questão de hospedagem e questão de comida, né, que o companheiro aí perguntou. Hospedagem é bem tranquilo, bem barato. Eu viajei esse trecho na Bolívia, eu fiquei em pousadas e hostel, né, no salar do Uyuni, na cidade de Uyuni. Eu paguei R$ 75 numa pousada com café da manhã no centro de Uyuni. E em La Paz eu paguei R$ 75, R$ 80 no centro de La Paz com café da manhã também. Numa pousada também. Então é bem barato, eu achei, por estar com a localização boa, né, no centro, e tinha opção de café da manhã. E agora, com relação à comida, eu chamo a atenção aí. Com relação à comida, eu chamo uma atenção aí. Por quê? Eu achei, assim,
Lógico que existe um ditado, né, que o pessoal fala, o pessoal que viaja muito de moto, que é quando você for viajar de moto, quando você for viajar, rasgue o seu passaporte. O que isso significa, né? Se tipo, adeque você à cultura local e não queira que eles se adequem a você. Porque você tem que estar aberto a todas as questões locais. Não achar aquilo ali estranho, porque aquilo ali é o comum deles, né? Mas eu vi em muitos lugares lá, por exemplo, o pão em La Paz. Em La Paz é muito comum ter aquelas índias, né? Das cordilheiras e tal, nos cantos da cidade, vendendo pão, vendendo folhas. E aí muitos hotéis eles descem, vão lá embaixo, compram o pão para aquela mulher ali na rua e tal, e você consome aquele pão ali no café da manhã. Quem tem um pouco de nojinho acaba não comendo, tipo, porque pô, você vê o pão tá lá no meio da rua lá, né? Tava no meio da rua e agora ele tava na mesa ali no hotel. Mas assim, é uma cultura deles. Então a gente não tem como criticar ou falar o que é certo ou errado. O que eu me preveni lá, com relação à comida, era para não comer qualquer coisa e em qualquer lugar. Então, por exemplo, no Uyuni, eu comi hambúrguer. Eu comi numa lanchonete lá, tal, no hambúrguer, porque eu sabia que era um local mais tranquilo. Em La Paz eu comi pizza, eu comi frango com batata, né, que é papas e poio, que é muito comum nessas regiões ali. Mas assim, observa o local onde você vai comer, né? O tipo de preparo. No TripAdvisor lá a gente consegue achar algumas recomendações dos locais para comer. Então eu busquei muito isso também quando eu estava viajando, para não precisar de comer em qualquer lugar ali e tal. O Johan perguntou qual o maior aperto que eu passei. E Mal Ideia perguntou uma pergunta: você acha melhor quando atravessar uns 2 ou 3 países fazer o câmbio tudo de uma vez ou ir trocando aos poucos? Tá, respondendo ao Johan, o maior aperto que eu passei nessa viagem da Bolívia aí foi meu pneu ter furado. O meu pneu, eu sou muito sortudo com esse negócio de pneu, cara. Ano passado eu tava chegando em La Paz, o pneu traseiro da minha moto, foi o pneu traseiro da minha moto furou. A sorte, eu tinha acabado de passar por uma barreira policial, estava em baixa velocidade, né? Eu saí do Uyuni, estava indo para La Paz, o pneu traseiro furou. A sorte que furou em frente a uma borracharia. E eu sempre carrego câmera de ar reserva, né? O meu pneu é com câmera. Então, assim, foi muito sorte ali. Eu parei a moto, eu só empurrei a moto, o cara foi, trocou o pneu e tal, colocou a câmera, né? Trocou a câmera e aí deu para chegar em La Paz de boa. Na Bolívia, o maior aperto que eu passei mesmo na Bolívia, agora falando assim, é a questão do trânsito. A questão do trânsito na Bolívia é muito bagunçado, cara, é muito caótico. Tem aquelas vans lá, o transporte coletivo na Bolívia é muito precário. Não tem transporte coletivo, tipo ônibus. Então as pessoas se locomovem lá para um lado e para o outro através de van. Tem muita van. Se vocês puderem ter a oportunidade, entrem em algum vídeo de La Paz. Aí vocês vão observar, é muita van, não tem semáforo, não tem assim, não tem discernimento nenhum no trânsito. O pessoal vai jogando na frente, vira aquele barata voa e buzina com força. Então quando eu estava chegando na Bolívia, eu cheguei em El Alto, né, vindo de Uyuni eu cheguei em El Alto, o meu GPS não estava funcionando, o mapa ali da Bolívia, de La Paz, ele não estava correto, ele me deixou perdido no meio daquele trânsito caótico ali, num lugar desconhecido. Então aí eu comecei a ficar perguntando, né, quem tem boca vai a Roma. Então eu comecei a ficar perguntando como que eu fazia para chegar no centro, e aí eu fui me guiando. Quando eu cheguei mais embaixo, né, eu desci a região do El Alto. Quando eu fui chegando mais ao centro da Bolívia, de La Paz, passou um cara de moto próximo a mim, e gritando, né, Brasil, Brasil, um boliviano, né, Brasil, 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 Brasil. Aí chamei o cara lá, falei com ele, falei, olha, eu preciso de ir pra rua tal, pro hotel tal, você sabe onde que é? Aí ele pegou e falou, muito simpático, ele pegou e me chamou pra ficar na casa dele. Ele falou, não fica no hotel, vamos lá pra minha casa,
pode ficar lá, eu gosto de brasileiros, os brasileiros são muito divertidos, não sei o que, tal, tal. Aí eu falei com ele, eu já fiz a reserva. Eu tinha feito a reserva no hotel, em La Paz, pelo Booking, para poder garantir a vaga. E já estava pago, né, porque descontou do cartão automaticamente. Aí eu falei com ele e tal, aí ele muito simpático, ele me guiou até o hotel, o que me salvou, porque eu estava desesperado no meio daquele trânsito, sem GPS, e o linguajar, o espanhol na Bolívia, é muito diferente também do espanhol na Argentina. Lá eles falam um dialeto, né, tipo um espanhol com um dialeto. Eu senti muita dificuldade de entender o espanhol de lá. Eu já não sou um expert em espanhol, mas eu senti uma dificuldade também lá. Mas esse boliviano, ele me guiou até lá, o hotel muito simpático, e aí eu consegui ficar por lá tranquilo. E aí deixar as coisas e tal, foi 100%. Mas essa foi a maior dificuldade que eu tive nessa viagem, questão do trânsito. É muito assustador, pra gente que é acostumado a uma questão organizada, de semáforo, e não tem tanta buzina, cara, quando você chega em La Paz você fica assustado. Porque é um negócio muito doido, é um barata voa mesmo. Alguma outra pergunta aí sobre questão de trânsito, ou questão de lá de comida e tal? Respondendo a questão do câmbio, que o companheiro perguntou ali em cima, quando você vai viajar para a questão de 2 ou 3 países, igual essa viagem que eu fiz, eu pude aprender isso na prática, né? Porque eu entrei no Paraguai, Argentina, Chile, Bolívia e Peru, foram 5 países. Então nosso amigo ele perguntou se é melhor fazer o câmbio antes ou ir fazendo aos poucos, né? O que eu errei para poder aprender? Quando eu saí daqui, eu calculei, né? Eu fiz um planejamento e fiz um cálculo quanto que eu iria gastar em cada país, com comida, gasolina e hospedagem e lazer. Sempre que eu faço um planejamento, eu divido nesses 4 tópicos: alimentação, hospedagem, combustível e lazer. Então eu calculei em cada país quanto que eu ia ter de média de gasto. Aí eu peguei esse valor e comprei tudo em dólar, para poder fazer o câmbio nos países quando eu chegasse. Foi aí que eu errei. Por quê? Do Brasil para a Argentina, você vai cruzar a fronteira em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, para você trocar para peso argentino, você não precisa de estar com dólar. Você pode trocar do real para o peso argentino. Então ali eu perdi 2 vezes, porque eu troquei do real para o dólar e do dólar para o peso argentino. Isso aí me deu um déficit ali no câmbio, então eu perdi. Eu deveria ter trocado do real direto para o peso argentino. Por os outros países, a minha sugestão é o seguinte: se na sua cidade tem uma casa de câmbio que vende moeda dos outros países, que vende peso chileno, que vende boliviano, que vende soles, compra na sua cidade direto, do real para aquela moeda lá, para você não cometer esse mesmo erro de comprar do real para o dólar e depois do dólar para aquela moeda lá. Porque quando você faz isso, você perde 2 vezes no câmbio. Aqui no Espírito Santo, em Vitória, eu procurei, não consegui achar nenhuma casa de câmbio que vendesse soles, ou boliviano, ou peso chileno. Então eu tive que comprar o dólar, e aí eu fui cambiando assim que eu chegava na maior cidade dos outros países. Por exemplo, eu saí do Atacama e fui para o Uyuni. No Atacama eu estava com o peso chileno, então eu subi a fronteira, né, com gasolina e tal, não precisei de fazer abastecimento porque era próximo o trecho, né, são 450 quilômetros e de deserto, então eu não iria consumir nada naquele meio caminho ali. Então quando eu cheguei no Uyuni, eu fui na casa de câmbio, no Uyuni na Bolívia, eu fui à casa de câmbio e troquei o dólar pelo boliviano. E quando eu atravessei a fronteira da Bolívia com o Peru, na fronteira em Copacabana, na fronteira depois de Copacabana, né, tem casa de câmbio, tem umas casas de câmbio ali, do lado da aduana. E aí eu comprei os soles lá, né, eu troquei o resto de boliviano que sobrou e peguei o dólar e troquei uma parte lá para poder seguir até Cusco, e em Cusco eu fiz o resto do câmbio.
Deu para responder aí a pergunta sobre essa questão do câmbio? Se tiver mais alguma dúvida, envia aí para a gente poder tá respondendo. Falando sobre Bolívia, né, questão do turismo, né, igual eu comentei que eu saí do Atacama e fui para o Uyuni. Em Uyuni a gente tem a cidade de Uyuni, que é uma cidade pequena. Eu pude perceber que basicamente tudo lá gira em torno do turismo no Salar do Uyuni e do Paris-Dakar. Muita coisa lá, você vê Paris-Dakar, tanto que lá no Salar do Uyuni tem um monumento do Paris-Dakar. Então eu percebi que isso tem uma forte influência ali na cidade, fora que o Salar do Uyuni. Mas aí todo mundo pensa, Uyuni tem o Salar, e esquece um pouco das outras coisas. A cidade de Uyuni ali tem também o cemitério dos trens. Quando eu cheguei lá, eu saí do Atacama de manhã, né, cedo, bem cedo, tipo 7 horas da manhã. E aí eu cheguei, porque eu cruzei esse trecho de deserto, é um deserto com um chão de areia, então assim, eu não recomendo que vá com moto com pneu baixo. Para quem vai fazer esse caminho do Atacama para o Uyuni, eu não recomendo que vá com moto com pneu liso. Eu estava com um pneu Metzeler Torrance, que é um pneu 70-30. Para quem não sabe, a minha moto é uma Transalp. Então eu consegui atravessar tranquilo, mas teve muitos trechos da moto ficar meio atolando e tal, e passando, que é o normal de areia, né? Agora, eu vi muito cara de BMW 1200 com pneu slim, pode dizer assim, né? Um pneu liso, levando a moto ao chão mais de 50 vezes. E como eu estava sozinho era uma coisa, né? Os caras estavam em 2 pessoas, para a sorte deles. Mas assim, um pneu, para fazer esse trecho, eu recomendo que esteja com pneu 70-30 ali pelo menos, mais tranquilo. É um trecho pequeno, ele demanda um pouco de tempo, né? Para você passar com calma. O estado da pista ele varia muito de acordo com as condições climáticas. Eu vou falar depois sobre a questão da época do ano para poder visitar e tal. Mas aí eu cheguei na cidade de Uyuni à tarde, umas 4 horas da tarde, e deixei o outro dia livre para poder fazer os passeios turísticos. No outro dia eu acordei de manhã, tomei um café no hotel e fui visitar primeiro o cemitério dos trens. Fica ali próximo ao centro do Uyuni. O cemitério dos trens é um cemitério de trens mesmo, abandonado no meio de um deserto. Muito legal para tirar as fotos, né, assim, com aquelas imagens de cidade abandonada, de filme, né, abandonado. Saindo do cemitério de trens, eu fui para o Salar do Uyuni. A cidade de Uyuni, ela não é dentro do Salar. A cidade do Uyuni e o Salar ficam uns 15 quilômetros afastados. Então eu fui para o Salar do Uyuni. Para ir para o Salar do Uyuni, você paga um pedágio que tem no caminho, você só paga na ida, não precisa de pagar na volta. Então eu atravessei o pedágio, fui para a cidade, para o Salar do Uyuni, e aí vem a minha primeira recomendação. O Salar, ele é um deserto gigantesco, branco. Então você tem que ter assim, uma noção de espaço muito grande, se você estiver sozinho, se você não estiver com um guia. Uma noção de espaço muito grande, porque é muito fácil de você ficar perdido. Então você saiba que você está indo para uma direção, para você voltar para o asfalto, você pode usar como base as cadeias de montanha que tem atrás, né, que vão ficar atrás de você. É muito comum você também ver os carros, né, aquelas Land Rover turísticas ali no Salar. Então o bizu que eu dou é você seguir aqueles carros ali, que aí eles vão levar vocês direto para o hotel de sal que tem no meio do Salar. O Salar de Uyuni ele tem 3 atrativos, né, 4 atrativos. Ele tem o hotel de sal, ele tem a Praça das Bandeiras e ele tem o monumento do Paris-Dakar. Os 3 ficam ao lado, um do outro. Então segue as vans ou segue o rastro das vans, ou você programa seu GPS para você poder seguir até lá. Se você indo também na intuição, você consegue chegar até lá. Mas eu digo assim, se você for avançar mais adentro do Salar, tenha muito cuidado com essa relação, essa localização, porque é muito fácil de você se perder. A 4ª atração do Salar do Uyuni é a Ilha de Cactos Gigantes. Essa eu já
recomendo que você ou siga uma dessas Land Rovers turísticas ou programa um GPS para você poder ir. Não mete as caras e vai, porque o risco de você ficar perdido no meio de Salar é muito grande. Outra recomendação do Salar do Uyuni. O Salar do Uyuni, ele parece um asfalto liso. Muito bom para você acelerar de moto. Muito bom mesmo. Eu teve um momento lá que eu saí acelerando tipo uns 20 minutos direto, rumo adentro, a uns 100, 120 km direto, muito tranquilo para andar. Porém, tem que tomar cuidado com os buracos que tem no meio do salar. Embaixo do salar, ele é formado, ele tem água. É uma água. É como se fosse uma camada de gelo, aquele salar ali. Fosse como se fosse uma camada de gelo e embaixo tivesse água. Mas é sal, bem duro, tal. Parece um asfalto liso. Mas ele forma em alguns pontos muitas crateras. E é muito perigoso isso. Porque se você estiver vindo num embalo muito rápido de moto, a chance de você cair numa cratera de moto naquela ali é muito grande. Eu gravei um vídeo, eu postei aqui no Instagram, até se você der uma olhada nas postagens aí é capaz de achar esse vídeo dos buracos lá no salar. Então assim, é uma atenção que tem muito grande ali em relação a sair acelerando desesperado para dentro do salar. A terceira coisa que eu falo, recomendação com relação ao Salar do Uyuni, é que assim que você sair do Salar do Uyuni, volta para a cidade do Uyuni e lava a sua moto. Existem muitos lava-jatos na cidade do Uyuni. Eles cobram mais ou menos 20 bolivianos para poder lavar a sua moto. E eu recomendo, lava a moto, porque você está andando num chão de sal, você vai passar em muitos trechos com água, então você vai sujar a moto toda de sal com água, como se você estivesse entrando no mar com a moto. Se você não lavar a moto, em 2 dias sua moto já era. Vai enferrujar, vai oxidar tudo e aí você tá a pé lá na Bolívia. Se é questão de difícil visualizar os buracos, não é muito difícil de visualizar os buracos, porque é como se fosse um buraco no asfalto mesmo, né? Tipo, o salar é branco, mas qual é a dificuldade? Quando a gente está pilotando lá no salar, a gente está olhando muito lá à frente. E aquele buraco, às vezes ele aparece ali próximo, a gente não tem aquela visualização dele. Então, assim, acaba se tornando meio complicado, assim. Então, eu não recomendo que saia andando muito desesperado, doido lá dentro. Tipo, a 130, 140, rumo ao fim do mundo. Não, vai com cautela, entendeu? Com cautela eu acho bem tranquilo. Eu recomendo até que se avance de moto para dentro do salar para conseguir tirar aquelas fotos de perspectiva, né? Que você tira, que a moto fica gigante e você fica pequeno, ou que você tira com a caneca, você pequeno. Aquelas fotos de perspectiva no salar é muito interessante para poder tirar. E para você conseguir esses ângulos legais, você tem que avançar um pouquinho mais adentro do salar. Que aí você vai conseguir uma perspectiva branca muito grande e as fotos vão sair mais legais. E essa questão de lavar a moto depois é muito importante. Tem que lavar a moto ali na cidade do Uyuni para poder dar continuidade à viagem. A visão fica ofuscada pela claridade no salar. Ah, é verdade, ó. O Wilber perguntou aí, ó, se a visão fica ofuscada pela claridade no salar por causa do reflexo do sol no sal branco. Fica, cara, fica sim. Leva óculos escuros pro salar também. É outra recomendação que eu tinha esquecido de fazer aqui. Leva protetor solar e óculos escuros, por causa desse reflexo do sal, que ele vai queimar. Na cidade acaba trazendo assim uma falsa perspectiva de clima, porque você está no meio do deserto. Isso também se aplica lá no Atacama, né? Você está no meio do deserto, então você está sentindo frio. Por exemplo, lá quando eu estava no Uyuni, estava fazendo -2, -5 graus. Só que lá fora estava um sol de rachar a cabeça. Mas o clima estava fazendo -5 graus. Então se você for pensar pelo frio, aí você não passa protetor solar e você sai sem... aí você não passa protetor solar, você vai para o meio do deserto e vai se queimar todo. Se você for pensar pelo sol e não no frio, aí você não leva agasalho. E aí você vai subir na moto, vai começar a andar, vai vir aquela friaca doida, vai arrebentar sua garganta, você vai ficar com frio e aí
Então assim, como é um clima de deserto, você tem que estar bem preparado, tanto para aquele sol quanto para o frio que está fazendo ali. E no Salar do Uyuni eu recomendo que leve o óculos escuro, porque senão você vai ficar com a visão ofuscada mesmo, por causa do reflexo do sol no chão branco. Desculpa aí, pessoal. Mais alguma pergunta com relação ao Salar do Uyuni e a cidade do Uyuni? Se alguém tiver. Outra coisa legal que dá para fazer no Uyuni, eu não fiz porque eu estava sozinho e eu fiquei muito receoso. Mas eu vejo o pessoal que viaja em grupo fazer, acampar lá no Salar do Uyuni. Né? O pessoal acampa lá no Salar do Uyuni e consegue ver um anoitecer, as estrelas, é maravilhoso. O pôr do sol, o nascer do sol é muito bonito. Eu recomendo quem tiver disposição de acampar lá, fazer isso. Eu não fiz porque eu estava sozinho. E qual foi o meu receio? O frio. Porque assim como eu falei, lá na cidade, de dia estava fazendo menos 5 graus. Lá no Salar do Uyuni, na madrugada, devia estar fazendo menos 15 graus. Então assim, a friaca da porra, mas vale muito a pena para quem gosta de apreciar estrela, pôr do sol, nascer do sol lá no Salar do Uyuni. Deve ser a coisa mais maravilhosa, deve ser uma sensação espetacular que eu pretendo vivenciar, mas nessa viagem que eu fiz eu não pude. Questão de época também para poder viajar para o Salar do Uyuni. Existe de moto e de carro, né? Nós estamos falando questões de moto, então época para não se viajar para o Salar no verão. Então não viaje para a Bolívia, né? Assim, no verão, não vá para o Salar do Uyuni no verão. Por quê? No verão chove muito na Bolívia. Chove muito na Bolívia, chove muito no Salar do Uyuni, na região de Uyuni. Isso é bom e ruim. Para quem está de moto é ruim, porque você não vai conseguir andar de moto lá no Salar, né? Você vai ficar... O Salar, ele alaga, ele fica com uma camada de água muito grande, então você não vai conseguir andar de moto lá. Para quem está viajando de carro ou passeios turísticos, isso é muito legal, porque forma um efeito natural chamado espelho d'água. Esse espelho d'água dá para tirar, se vocês pesquisarem aí no Google, digitar espelho d'água, Salar do Uyuni, vocês vão ver que tem umas fotos muito bonitas, porque dá para dar uma perspectiva muito legal nas fotos, mas para quem está de moto não é legal, não é interessante. Então quem programa uma viagem para a Bolívia, não programe uma viagem para o verão. Nas outras épocas é mais tranquilo, eu recomendo sim fazer mais ou menos no outono ou na primavera ali. Alguém mais tem alguma dúvida aí sobre a questão do Uyuni? Se ninguém tiver, eu vou pulando, né? Vamos passar para a cidade de La Paz. Então, vamos seguir. Uyuni, ou na Bolívia, para quem gosta de tomar cerveja, recomendo que tome a cerveja chamada Potosina. É bem legal também. É bem interessante. Eu fui tomando cerveja nessas cidades todas, nesses países todos aí que eu fui passando. Para a Bolívia, eu recomendo que tome a Potosina. É a cerveja tradicional lá. Bom, eu precisei de um dia livre para poder fazer esses passeios no Uyuni, né? Então eu rodei ali o cemitério de trens, rodei o Salar do Uyuni, voltei para a cidade, dormi e no outro dia eu segui para La Paz. De Uyuni para La Paz é tudo asfalto. É um asfalto muito bom. Então o casal Moto Exal perguntou sobre segurança. Vou responder a pergunta de vocês. Falando logo, né, emendando aqui, sobre a questão da segurança, assim, eu não vi problema nenhum em Uyuni. La Paz é uma cidade grande, assim como Buenos Aires, Montevidéu, São Paulo. Então, assim, eu não tive problemas lá, mas eu recomendo que você fique com um olho no peixe e um olho no gato sempre. Eu não vi perigo na cidade, eu não achei uma cidade perigosa, mas eu também não recomendo que dê bobeira por lá, entendeu? Porque por ser uma cidade grande, igual no Uyuni também,
o Uyuni, eu fiquei bem cabreiro, né, com a Bolívia, porque eu tinha ouvido falar muita coisa, então eu fiquei muito medo. Então quando eu escolhi o hotel, um hotelzinho lá, eu escolhi um hotel que tivesse garagem para eu guardar a minha moto, porque o que eu tinha ouvido falar? Eu ouvi falar que os bolivianos, eles roubam as motos, e parece que se você ficar 2 anos com a moto, você consegue, com 2 anos com a moto roubada, você consegue registrar a moto no seu nome lá na Bolívia. Eu não sei muito bem como funciona isso, mas eu fiquei bem cabreiro com relação a isso, de se alguém roubar a minha moto, furtar, né, a moto. Então eu preferi escolher um hotel que tivesse uma garagem para poder deixar a moto guardada. Então quando eu não estava na moto, a moto estava guardada. Isso com relação a furto. Agora com relação a roubo, já é uma outra situação. Eu não vi relatos lá com relação a roubo não. Mais questão de furto mesmo, mas mesmo assim eu não vi situação de furto de moto. Mas eu não recomendo que você deixe o capacete largado em cima da moto. Quem for viajar com bolsa tanque, não recomendo que deixe a bolsa tanque largada em cima da moto. Alforjes sem cadeado. Essas questões de segurança básicas, assim, eu acho que independente para onde a gente vai rodar, eu não recomendo que dê bobeira, porque a situação faz o ladrão, né? Então, independente do país onde a gente esteja ali, se o cara vê, às vezes, o capacete dando bobeira lá, ele vai pegar seu capacete e aí você vai ficar a pé, né? Para poder sair do local. Mas eu não achei perigoso, mas é como eu falei, eu não indico que você dê bobeira também. Bom, dando continuidade, então, aí eu saí de Uyuni e segui para La Paz. O asfalto do Uyuni para La Paz é muito bom, tem ponto de abastecimento, né? Chegando em La Paz, começa aquela questão das grandes cidades, e foi a questão que minha maior dificuldade, que é o trânsito. Em Uyuni eu não pude presenciar isso, mas quando eu cheguei em La Paz eu pude ver o que é o trânsito da Bolívia. Aquele negócio, um caos desesperador. Meu GPS não estava funcionando, o mapa não estava atualizado ali da Bolívia, então eu não estava conseguindo chegar no endereço do hotel. Internet a gente não tem lá fora, então foi como eu falei, eu tive que ir perguntando até eu conseguir me localizar, e aí o boliviano lá me conduziu até o hotel e eu cheguei tranquilo lá em La Paz. Quando você chega lá em La Paz, você chega por cima, pela cidade chamada El Alto. Dali você já vê o cerro congelado, muito grande lá, eu esqueci o nome agora, bem famoso lá de La Paz. Tem um passeio do teleférico, que é muito legal também, eu recomendo que façam, né, para quem tiver um tempinho a mais para aproveitar La Paz. Eu achei La Paz uma cidade bem legal assim para poder se conhecer, apesar de eu não ter ficado lá muito tempo para conhecer tudo. Eu cheguei em La Paz um dia, no outro dia era o meu dia livre, então eu acordei logo de manhã e eu fui conhecer a Estrada da Morte. Esse é o segundo ponto turístico ali da Bolívia que eu achei muito fantástico. A Estrada da Morte, para quem não conhece, é uma estrada antiga que ligava os vilarejos, né? Foi uma estrada construída por escravos paraguaios durante a guerra e tal, para poder ligar vilarejos lá na Bolívia, né, em La Paz. Fazer o caminho lá dos Yungas, né, que é na cidade de Coroico. Ela fica a 60 quilômetros de La Paz. Então você vai sair de La Paz, vai seguir em direção a Coroico, subindo as cordilheiras. Eu recomendo que você faça a Estrada da Morte no caminho descendo a Estrada da Morte, não no caminho subindo. Mas por questões turísticas mesmo, que é um caminho que você vai fazer, vai ser mais bonito, você descendo do que subindo. E é o mais comum que eu percebi por lá. Antigamente, né, essa estrada ela era usada para fazer o trânsito, é uma estrada sinuosa, na beira da cordilheira de um penhasco, onde só passa um veículo. Então, antigamente, ocorriam diversos acidentes com ônibus, caminhão, carro, cair o penhasco e as pessoas morrerem ali. Hoje em dia existe uma estrada de asfalto, né, por cima, que é a estrada que é usada normalmente agora pelas rotas turísticas,
E a Estrada da Morte virou uma estrada turística, aonde a gente passa para poder se divertir, né, para poder tirar foto, conhecer e tal. O pessoal viaja, gosta de andar de bicicleta, muito pessoal de bicicleta passando pela Estrada da Morte lá. Enfim, virou uma estrada turística, não é feito mais esse trânsito pesado igual era antigamente, mas eu recomendo também uma certa cautela ao descer a estrada, porque nada impede que você passe, que venha um carro no caminho contrário e aí um dos dois fique imprensado ali próximo à ribanceira. Nesse caminho da Estrada da Morte, eles são 23 quilômetros e não é asfaltado, é estrada de chão, de terra. Durante ele você vai passar por diversas situações. Por exemplo, quando eu cheguei lá, a altitude lá era tipo 4.000 metros de altitude. Quando eu entrei, estava tudo de neblina. Quando eu entrei no início da Estrada da Morte, estava tudo neblina, eu estava enxergando pouca coisa na minha frente. No passar do caminho, foi fazendo sol. Na metade do caminho e durante o caminho tem diversos trechos de cachoeiras de água que cai assim em cima da estrada, que é das geleiras, que derrete e tal, e aí fica passando córregos ali no meio da estrada e tal. Então molha a estrada toda e aí fica barro mesmo, lama, para poder atravessar. Algumas partes do caminho eu também passei de pedra, tipo um rípio. E no final, quando eu já estava lá embaixo, eu peguei um sol quente. Então, assim, você passa por diversas situações ali na Estrada da Morte. Tem muitos pontos legais para você ir fotografando, é muito verde. Então, a natureza é muito exuberante. Então, recomendo que você faça o caminho com calma. Eu comecei a fazer o caminho, era tipo 10 horas da manhã, eu terminei os 23 quilômetros, era 3 horas da tarde. Fui parando, fui gravando vídeos e tal, aproveitando mesmo aquele caminho ali. E saindo de lá, terminando a Estrada da Morte, eu segui de volta para La Paz. Eu quero só fazer uma observação que eu deixei anotado aqui, que na Estrada da Morte tem um ponto que tem um pedágio, que os moradores locais lá cobram para você poder seguir caminho ali. Esse pedágio ele custa 25 bolivianos. Então, se você for fazer a Estrada da Morte, leve dinheiro, porque se você chegar lá no meio lá e eles te cobrarem o pedágio e você não tiver, eu não sei o que eles vão arrumar com você lá. Então, custa 25 bolivianos. É mais para sobrevivência local ali deles ali e tal, que eles vivem do turismo, né? Então eles têm umas barraquinhas lá. Leve comida e leve água, ou pelo menos leve um cantil, porque lá tem muito dessas cachoeirinhas, desses córregos que passam no meio da estrada, a água é 100% limpa, então você consegue recarregar o cantil lá. E como você vai ficar o dia todo por lá, fazendo esse passeio turístico, leve comida, para você fazer um piquenique ali num certo caminho, você parar num local de paisagem bonita lá e tirar e comer, porque não tem nada. O mesmo se aplica ao Salar do Uyuni também. Vá com calma, aproveite o dia inteiro lá no Salar do Uyuni e leve comida para você comer lá, porque não vai ter nada lá para comprar. Saindo da Estrada da Morte, voltei, né, sentido La Paz, e aí eu parei num ponto turístico chamado Mirador Quiliquili, na cidade de La Paz. Ele fica bem no alto da cidade. No caminho de volta da Estrada da Morte, vocês vão passar por esse mirador. É tipo uma pracinha mirante que você vê a cidade de La Paz toda. E é muito bonito, é de graça, né? Você para lá, visita, tira várias fotos panorâmicas de lá, da cidade de La Paz, dos cerros congelados em volta. E aí depois segue caminho de volta para La Paz e à noite segue caminho de volta para La Paz e busque conhecer em La Paz também a Witch Market. Witch de bruxa, né, em inglês, Market, que é uma rua onde vende diversos artesanatos bolivianos e tem algumas, tipo, uns negócios meio macabros, assim, tipo umas galinhas, como se fossem uns negócios de macumba e tal. Mas é bem legal, uma ruazinha de lazer bem bonita, tal, para quem gosta de comprar esses regalos, né, para levar de presente. Na Witch Market vai conseguir encontrar todas essas questões ali bolivianas, luva, cachecol, aquela touquinha boliviana. Então é bem interessante para poder visitar também ali em La Paz.
Alguma dúvida aí? Alguém tem alguma pergunta para poder falar sobre La Paz? Se tiverem, manda aí para a gente poder estar respondendo. La Paz é uma cidade muito grande, o trânsito caótico, como eu falei. Então eu recomendo que deixe a moto estacionada no hotel. Arrumem um hotel com garagem também. O hotel que eu tava não tinha garagem, mas tinha uma garagem particular do lado. Então eu paguei 10 bolivianos tal para deixar minha moto estacionada lá. Então arrumem um local onde você possa deixar seu veículo estacionado, não deixe no meio da rua. Como eu falei, eu não presenciei situações de perigo, de furto, de roubo, mas não vale a pena a gente também se precaver. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta aí, eu saí de La Paz e segui em direção ao Peru, né? Dali você tem duas opções para seguir para o Peru. Tem a opção da fronteira em Desaguadeiro e tem a opção da fronteira em Copacabana. Eu optei por seguir pela fronteira de Copacabana para poder fazer a travessia do Lago Titicaca. Para quem não sabe, o Lago Titicaca, a gente sempre que pensa em Lago Titicaca, a gente pensa no Peru. Mas o Lago Titicaca, ele faz a divisa. Ele está tanto no lado peruano quanto no lado boliviano. E salvo engano, a maior parte dele fica no lado boliviano. Então não é só o Lago Titicaca, não é só peruano. Eu segui então de La Paz para Copacabana, tudo asfaltado também. Vale ressaltar essa questão do asfalto no Peru, porque 1000-0 no Brasil as estradas peruanas, um asfalto muito bom, em regiões de cordilheira, onde o clima varia muito de calor para frio, a gente não vê buraco no asfalto, asfalto deteriorado, estrada de terra, essas situações vergonhosas que a gente não vê aqui no Brasil, na Bolívia não tem. Eu não vi isso por lá, então vale muito a pena exaltar isso com relação à Bolívia. E saí dali de La Paz, fui para Copacabana. Em Copacabana tem uma balsa que a gente faz a travessia pelo Lago Titicaca para sair do outro lado e seguir rumo à fronteira. Essa balsa ela custou 15 bolivianos, né, para poder fazer a travessia de meia hora, mas ela não é uma balsa igual essas que a gente é comum de ver aqui no Brasil. Por exemplo, a balsa de Porto Seguro para Arraial da Ajuda lá. Ela é assim, uma balsa um pouco mais precária. É tipo uma balsa. Para eu poder embarcar a moto lá, foi até uma situação meio estranha, porque os carros ali atravessa tudo, atravessa ônibus, caminhão, carro pequeno, moto. Só que ela não tinha um fundo de metal igual a gente é acostumado a ver. Ela era tipo ripas, umas ripas atravessadas, e tinha aquela ripa ali do veículo subir. Pro carro é tranquilo, porque o carro sobe naquela ripa ali e tal. Agora na moto é uma ripa só, e aí você tem que posicionar a moto no descanso ali também, em cima daquela ripa. Para subir, beleza, a gente sobe de frente com a moto, maravilha, show. E agora para tirar a moto? Tem que tirar a moto empurrando ela de ré. Aí que tá a dificuldade. Você tem uma ripinha com a moto ali de 300 kg, né, 250, 280 kg, aí depende da cilindrada da moto, e você empurrando ela de ré para tirar ela de cima da balsa. Então esse aí também foi um negócio meio maluco assim. Tipo, tem que tomar muito cuidado, não deixar a moto tombar pro lado, ela pode cair dentro do Lago Titicaca ou cair em cima, entre as ripas atravessadas ali da balsa. Então é uma situação que requer um certo cuidado ali na hora de fazer a travessia. Mas nada de dificultoso, seja humilde, né? Peça ajuda e tal, que aí consegue tirar a moto de lá tranquilo. Saindo da balsa já no outro lado, é possível tirar umas fotos muito bonitas da cidade de Copacabana. Copacabana é uma cidade muito bonita, às margens do Lago Titicaca. E você tira, né, umas fotos muito bonitas ali do Lago Titicaca. Vale muito a pena fazer a travessia, né, a fronteira por esse caminho aí, porque eu achei espetacular também. Então eu saí dali de Copacabana, atravessei a fronteira com o Peru e segui viagem. Sobre a Bolívia eu falei basicamente
tudo que eu pude viver e presenciar lá. Foram experiências muito boas, é um país que eu recomendo que vá visitar, que vá fazer um passeio de moto. Não leve em consideração os comentários que a gente lê nos fóruns, porque muitas pessoas que comentam nos fóruns, elas não viajaram para lá, elas apenas falam pelo achismo e pelo disse-me-disse, né? Fica aquele fake news ali, aquelas opiniões ali circulando de forma errônea e acabam queimando bastante o país, né? Eu não tive nenhuma experiência ruim dentro da Bolívia. Eu pude apreciar bastante lá essa questão, tanto no sul, quanto no centro, quanto no norte da Bolívia. E todo o caminho eu achei muito interessante, muito bonito, e eu recomendo que o pessoal viaje para lá para poder conhecer também. Alguém que estava aí tem mais alguma pergunta para poder fazer sobre a Bolívia? Questão de roteiro, turismo. Alguém tem mais alguma pergunta para poder estar incrementando? Se alguém daqui também viajou para a Bolívia e quiser comentar, incrementar alguma coisa, também fique à vontade. Bom, pessoal, então se ninguém tem mais nada para incrementar, nós vamos encerrar a live de hoje, né, Expedição Bolívia. Eu agradeço a todos que puderam participar. Espero poder ter esclarecido, né, algumas dúvidas com relação ao país. Recomendo a todos que façam uma viagem para lá, tanto de moto como carro, mas que não deixem de conhecer a Bolívia. E se eu puder estar ajudando com outras informações adicionais, podem estar me chamando no direct, podem estar comentando também nos vídeos ou chamando lá no canal no YouTube, que eu estou à disposição, beleza? Mais uma vez, boa noite, agradeço a todos, desejo a todo mundo uma boa semana, né, que a gente possa ter uma semana abençoada aí. E amanhã, né, lembre que amanhã eu vou estar botando o tema da live desse mês em votação para que a gente possa decidir. Valeu, Jairo. Para mim é uma satisfação muito grande poder estar compartilhando aí as experiências e tal. Acredito que as pessoas têm que levar essa informação, né, para não deixar preso apenas a elas ali, as experiências, as informações que elas adquirem, tanto de viagem, né, cada um sempre tem um pouco a acrescentar, né, sobre as experiências que a gente vive na vida. O Ralph perguntou ali sobre quando que vai rolar a live do GPS. Essa live do GPS ela vai ser surpresa, vai ser durante essa semana. Eu adianto que eu vou fazer uma live do GPS durante essa semana, GPS e navegação, mas eu ainda não sei o dia, o horário vai ser à noite, com certeza, mas eu ainda não sei o dia. Então, recomendo que fiquem atentos para poder participar sobre essa live de navegação. Eu adiantei o tema aqui, mas seria um tema surpresa, então quem já tiver alguma dúvida com relação ao GPS e já quiser ir anotando também, fique atento e durante a semana a gente conversa mais um pouco aí, beleza? Valeu mais uma vez, agradeço a todo mundo, boa noite e é isso aí. Valeu, pessoal!